De um tempo para cá, a gente tem ouvido falar muito sobre a mudança na educação, no método educacional, né. Então tem aí várias frases ou vários termos que são o construtivismo, a sala de aula invertida, a educação ativa, montessoriana, e acabam criando algumas questões aí confusas sobre, tipo, então quer dizer que os alunos eles vão dominar tudo, eles que vão controlar, porque afinal agora passou o papel do professor, passou para o aluno, e o aluno agora que sabe, que quer falar o que quer aprender ou não, quer saber um pouco mais o que que é isso e que de fato acontece. Não se esquece de dar joinha, que isso é importante demais pra gente. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber mais notificação, acompanha a gente nos nossos Atomcast, que são os podcasts da Atom Studios. Toda quinta-feira tem um episódio novo e às segundas-feiras no YouTube. E roda a vinheta. Olá, meu nome é Hugo Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Uma das primeiras pessoas a sugerir o termo construtivismo foi Jean Piaget. Ele fala sobre o construtivismo não como algo restrito à educação, mas ele fala sobre o conceito do ser humano, como o humano, como ser humano, como o indivíduo aprende. Ele aprende de maneira ativa, convivendo com o ambiente, convivendo com o outro. Essa relação de aprendizado não é uma relação unilateral, ela acontece nos dois sentidos. E isso ele propõe sobre várias áreas, a filosofia, a matemática, a ciência. Sobre essa ótica também surgem outros pensadores questionando sobre o mesmo viés de compreensão. Você tem Vygotsky, que fala sobre a questão do aprender do meio social. Como essa relação ativa acontece no meio social, da sociedade. Por outro lado, a gente tem o Wallow, que fala sobre a questão da afetividade. Como a característica afetiva, os meus sentimentos, a minha presença, a minha percepção, o meu amor, o meu ódio, essas questões, elas estão relacionadas também com essa educação. E esses três conjuntos, essas três grandes mentes, elas são usadas para começar a construir as bases do que a gente vem conhecer como escola construtivista montessoriana. Montessoriana vem de Maria Montessori, que é uma italiana, educadora e médica, que fez os seus estudos, né, de educação e entendimento disso, de como acontecia essas relações de educação, na sua jornada. Ela participou como educadora, né, também ajudou a desenvolver e a trabalhar com crianças com deficiência. E ali ela começou a entender como funcionava a dinâmica do pensamento humano. O legal de tudo isso é que essas relações elas começaram a mostrar que, de fato, uma criança, um ser, um indivíduo que acabou de nascer, né, uma criança, ela não é mais aquele conceito de tábula rasa ou de esponja. Ou seja, mesmo um bebê, uma criança, um neném recém-nascido, ele não é mais considerado algo que tipo uma mente em branco, uma esponja que tudo absorve. Ele tem as próprias percepções do ambiente, porque afinal ela tem as relações biológicas, tem as relações afetivas, começa a perceber que o choro do neném, a relação que ele tem com isso, e a fome, e a questão biológica, também são frutos do aprendizado e do conhecimento. Conforme você vai crescendo, entendendo como você vive socialmente, com o outro, percebendo que você não é só você, até uma certa idade, a criança ela acredita que só existe ela, por isso que ela fala tudo pra mim, eu, meu. Depois de um certo tempo, ela começa a perceber o outro nesse sistema todo. E quando ela começa a perceber o outro, ela também começa a perceber a sociedade, a família e o mundo. Essas relações de educação e de aprendizagem acontecem a todo momento, desde o momento em que a criança ela nasce. Portanto, todas essas três bases fazem parte de um conceito maior, que é esse conceito do construtivismo. Tudo aquilo que eu me relaciono com o meio e como eu faço essas trocas faz eu ter um crescimento pessoal, um crescimento intelectual e um crescimento de aprendizagem. Qual que é o problema e qual que é a questão, então, que está sendo levada em conta quando a gente fala sobre os métodos teoricamente tradicionais de educação, onde eu tinha o professor como figura central de conhecimento e aprendizagem, onde eu tinha que respeitar profundamente, e tudo que ele falava era uma verdade absoluta em relação ao que está acontecendo hoje. Por que será que tem esse crescimento? Um dos pontos é muito bem abordado pelo pesquisador e educador também britânico, o Sir Ken Robson, que tem um ótimo TED Talks e tem um vídeo, desse TED Talks surgiu um vídeo, além de vários livros que ele escreve sobre educação, que chama Mudando os Paradigmas da Educação. Nesse vídeo ele demonstra, através da sua pesquisa,
O sistema educacional ele foi moldado segundo as características lá do iluminismo. Naquela época, era como se acreditava que a educação era coletada ou era entendida. Até porque, lembrando que quando surgiu isso, 1700, também não era normal você educar todo mundo. A educação era uma coisa nova, a escola era uma coisa nova, e a escola ela foi moldada conforme também foi moldada a sociedade, que naquela época estava surgindo, que era a sociedade moderna, o industrialismo e tudo mais. Tanto que as relações entre empresas e escolas eram muito parecidas. Você tem sinal tocando para avisar quando começa ou quando termina, você tem séries determinadas através de idade, você tem um monte de relação que são construídas e são paralelas e muito parecidas. A questão é que muitas crianças que fazem conexões na base da lógica, ou seja, esse, depois esse, dessa ordem mais estruturada, mais blocada, se deram muito bem e foram consideradas durante muito tempo inteligentes. E outras pessoas que tinham um alto grau de inteligência não eram consideradas porque não tinham facilidade neste modelo de aprendizagem. O que então o construtivismo, o montessoriano, esses novos métodos vêm trazer? Ele vem trazer a derrubada do que tinha para o novo? Não, ele agrega mais. Isso é um ponto importante. Ninguém está falando que o que tinha antes está sendo derrubado. O que a gente está falando é agregar, juntar mais pessoas, porque talvez eu tenha inteligências diferentes sobre métodos e resolução de problemas diferentes. Construtivismo, ela está falando sobre a construção do ser no meio da educação. E o aluno, ele é um princípio ativo no momento em que eu estou ensinando. Por que isso acontece de uma maneira tão radical agora na virada do milênio? Principalmente por causa de uma coisa chamada internet. Na internet, toda aquela figura estática do professor, onde ele era o detentor do conhecimento tácito e científico, ele acaba sendo botado em xeque quando eu posso entrar no YouTube e descobrir se o que o professor está falando, ou descobrir uma fórmula, ou ver um fato histórico, ou alguma coisa assim, eu digitar lá e eu consigo descobrir em questões de segundo. Então, qual que é o papel que o professor tem que exercer nessa função? Então, o professor não faz mais sentido ou ele faz? Não tenha dúvida, é muito mais fácil e rápido você pesquisar alguma informação simplesmente solta na internet. Então, eu preciso de uma fórmula de Bhaskara. Pô, é mais fácil eu ir lá digitar na internet fórmula de Bhaskara, ao invés de eu ligar para o professor ou perguntar para ele isso. Isso tira o papel do professor? Não, pelo contrário, potencializa mais o papel do professor. Potencializa muito mais, ele se torna uma figura muito mais importante do que ele jamais foi. Porque, de fato, qual é o papel desse professor? Não é o papel de deixar os alunos fazerem o que quiser, não é por aí que as coisas funcionam. É o contrário, é o papel de orientar, um observador de como cada aluno reage para poder fazer a educação funcionar melhor. Muitos alunos funcionam de maneiras diferentes, com mentalidades diferentes. Muitas pessoas. Tem gente que funciona bem melhor nas exatas, tem gente que funciona melhor na filosofia, tem gente que funciona melhor na arte. No método construtivista, a gente não está falando que existem essas separações. De fato, essas coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Como controlar isso? É uma coisa difícil. Existe a carta da transdisciplinaridade falando sobre essas novas maneiras de troca de informação, que é a informação não mais eu ter classes multidisciplinares, ou ter colégios multidisciplinares, ou ter faculdades multidisciplinares, onde eu vou em cada sala de aula e aprendo uma disciplina separada da outra, mas ter relações transdisciplinares entre elas. Ou seja, cada vez mais nas universidades, isso é uma coisa que eu apoio e faço com muitos professores que também me ajudam e que eu ajudo em muitas horas, a fazer com que um projeto ele seja olhado e observado sobre várias disciplinas e várias óticas ao mesmo tempo. Esse projeto, que é o professor de projeto, por exemplo, numa das universidades que ele toca, às vezes sou eu, às vezes é um outro professor de projeto, às vezes eu estou dando uma aula, por exemplo, de Rhino, né, que é um software, às vezes eu estou dando aula de materiais, ou às vezes eu estou dando aula de oficina, às vezes eu pego o projeto, depende muito de semestre para semestre. O que a gente faz? A gente faz com que essa aula de projeto, onde o aluno ele vai exercer a profissão de fato, no caso do design, então ele vai ter que fazer um projeto completo, ele tenha que resolver o projeto sobre as várias óticas. E no momento em que ele tem que pegar aquele projeto e colocar no software, ele pratica isso na minha sala de aula e eu sei que ele está praticando isso. Então a minha matéria, ela não basta, ela não é mais uma matéria isolada, é uma matéria complementar. Então a maioria da educação baseada no construtivismo, ela está baseada nesse preceito. Isso é ser sala de aula invertida.
É o aluno jogando a problemática e você sendo a pessoa catalisadora e responsável para orientar da melhor forma possível esse aluno, porque afinal ele aprende com esta relação. E com isso a gente vê um crescimento enorme do entendimento desse novo aluno e do aparecimento de alunos que, teoricamente, do outro método, você jamais perceberia. Você acharia que ele tem dificuldade, você ia mandar ele para o psicólogo, você ia falar, ele não aprende, ele é limitado, e às vezes no fundo ele não era limitado, era só um método que não funcionava. Só que esse novo método não exclui o que já existia, potencializa. Você vê aí equipes trabalhando juntas, você vê alunos trocando informação entre eles. É aquela famosa história de tipo, colar não deveria ser um problema. Colar é o que a gente chama na sociedade como colaboração. Só que na escola ele é punido. Nas universidades não tem que ser mais pensado dessa forma, nem nas escolas. Você tem que fazer com que elas se integrem. Você não tem nem que exista a possibilidade de cola. Você tem que fazer as coisas acontecerem para entender a relação disso. Mas como é que funciona então de fato toda essa estrutura? Eu tenho que citar aqui duas pessoas que são importantes. O grande Paulo Freire, que é um educador aqui no Brasil que foi fundamental para o começo dessa implementação no Brasil, desse novo modelo educacional que visa muito mais o aprendizado coletivo, o aprendizado com o outro e com a convivência. Tá? E uma outra pessoa que não é tão conhecida, mas foi fundamental para as bases argumentativas, foi fundamental para a minha educação e para o meu crescimento pessoal, que foi a minha mãe, Maria Inês de la Vecchia Janelli, que era uma grande educadora. Eu costumo brincar que é uma educadora de educadoras, afinal ela era uma pedagoga que ensinava às pessoas a arte da pedagogia e ela era pós-doutoranda na questão da educação do construtivismo. Ela passou muitos anos estudando isso. Ela foi diretora de escola estadual UEEPG Walter Negrelli em Osasco, e na diretoria ela fez uma grande revolução ali no meio, porque essa escola ficava no meio de uma comunidade, e ao invés de afastar a escola da comunidade, ela fez a comunidade participar ativamente do que acontecia dentro da escola, tanto que a escola não tinha muro, ela não tinha problema de roubo, não tinha um monte de problema, porque ela começou a fazer essa construção de lógica na própria estrutura base da escola. Depois de um tempo, ela foi diretora de ensino de Osasco, e ela trabalhou muito e muitos anos na construção educacional e pedagógica da Casa Hope. A Casa Hope é aquela casa com crianças com câncer. Quando a Casa Hope ainda era ainda uma casinha pequena, depois se transformou e cresceu pra caramba. Ela construiu isso. Tá? Então ela construiu toda essa base educacional. Então ela é uma pessoa que sabia o que estava fazendo e me ensinou alguns preceitos que são fundamentais. Eu quis falar dela em questão de homenagem, afinal ela já é falecida, faleceu há 3 anos atrás, e para mim, particularmente, em relação à educação, foi uma grande perda, porque eu aprendi muito com ela. Também para mostrar como funcionam as bases estruturais disso. Uma coisa legal, que foi interessante nessa construção da jornada dela, foi trabalhar com um conceito que era classes multisseriadas. O que são classes multisseriadas? São classes em que os alunos, eles não têm a mesma idade, mas eu não tenho uma quantidade enorme de alunos para preencher aquela quantidade na sala de aula. Isso acontecia muito na Casa Hope, porque afinal você não tinha uma classe inteira de crianças com câncer que tem 7 anos de idade. Ainda bem. Assim como você tinha uma classe inteira com adolescentes, mas você tinha uma sala de aula onde você tinha várias dessas crianças convivendo entre elas. Como você constrói um método de educação com essas classes multisseriadas? Parece meio maluquice, mas o que a gente faz na universidade é exatamente isso. Eu tenho alunos ali de 30 anos, eu tenho alunos de 17 que acabaram de entrar, eu tenho alunos que já estão na segunda faculdade, tem alunos que desistiram de uma faculdade, foi entrar para tentar ver se era aquela que ele queria, tem alunos que acabaram de sair do colegial, tem gente que viajou e retornou para entrar. Então, de fato, na universidade acontece uma sala multisseriada. Qual é a base, então, do construtivismo e qual que é a base que a gente usa para poder mostrar essa questão da educação? Tem 3 regras que foram muito legais, que eu acabei aprendendo e eu uso, que funcionam da seguinte maneira. Se eu ensino para o aluno tudo que eu sei, ele tem uma capacidade de absorção em torno de 10%. Isso quer dizer o quê? Se eu ensino uma fórmula, se eu ensino uma data, se eu só ensino daqui para lá, ou dessa relação para a relação do aluno, ele tem uma capacidade de absorção no final daquele semestre em torno de 10%.
E se você observa, não é raro você perceber que quando você tem escolas nesse modelo, às vezes o aluno não lembra o que aprendeu no semestre passado ou no ano passado. Não ficou tudo marcado. Se eu ensinar 100 conceitos para ele, ele vai aprender 10. O outro jeito é você pegar e ensinar e depois que ensinar, fazer ele praticar aquela ação. Ou seja, eu ensino um conceito e agora você vai praticar, vai fazer uma atividade, vai praticar. E aí é que é importante a história do Montessoriana e das escolas construtivistas. Quando uma escola ela ensina algo e faz o aluno praticar aquilo, que seja plantando uma florzinha, estou ensinando sobre biologia, falando sobre o crescimento das plantas, do feijão, e mostro ele plantando e faço ele plantar, acompanhar, entender, ali dentro eu consigo mostrar todas as relações que estão envolvidas simplesmente na germinação de um produtinho, de um feijão. Só que quando isso é potencializado não só para a biologia, mas para todas as áreas, eu consigo fazer uma estrutura com que ele entenda que aquilo que ele aprendeu faz parte do mundo dele, faz parte das atividades do dia a dia dele. Para quem é adulto é muito claro isso, mas para quem é criança nem um pouco claro. Na verdade, nem para quem é adulto é muito claro. Então as coisas têm relações entre elas, essa construção. Então eu percebo aquilo que eu aprendi e pratiquei aquilo no mundo. Quando eu faço isso, eu crio uma capacidade de absorção do meu aluno em torno de 50%, porque eu ensinei e fiz ele praticar para entender isso. Aí eu posso subir mais um estágio, que é o estágio que geralmente a gente sobe na universidade. Qual é esse estágio? Além de eu ensinar, ele absorver e depois ele praticar isso, ele depois tem que me explicar o que ele praticou através do ponto de vista dele, ou através de um trabalho, de alguma coisa que ele faça usando todos esses preceitos que ele acabou de aprender, ou que ele aprendeu. E nesse momento, ele tem uma capacidade de absorção de 90%. Ou seja, o construtivismo, ou toda essa relação que a gente vê, tratar com animalzinho, tem a fazendinha no meu colégio, a sala de aula invertida, ela não está querendo dizer que o aluno está comandando a história. Ele está querendo dizer que existe uma relação entre eu e o meu aluno. E qual é o papel do professor? Ele é um catalisador. Ele tem que ser muito mais dinâmico, tem que ter uma estrutura emocional, uma estrutura mental muito bem preparada para isso. Porque afinal ele não chega mais lá na frente da sala de aula e professora. Ele chega na sala de aula e propõe uma atividade, propõe um novo conhecimento, que pode ser um conhecimento tácito. Olha, vou explicar agora como acontece a fotossíntese. Né? Explica a fotossíntese e fala, agora a gente vai aprender na prática como é que é a fotossíntese. Agora você vai me dizer como onde você enxerga mais essa fotossíntese. E daí você faz com que a mente da pessoa ela trabalhe de uma maneira a conectar as coisas. Então, espero que tenha ficado muito claro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É para entender que o construtivismo ele não é uma forma de radicalizar, de tirar o poder do professor. Pelo contrário, ele amplia muito mais e coloca o poder do professor, coloca o professor não mais como professorando, como uma figura messiânica, que ali sabe tudo e vê tudo, mas sim como um orientador e se torna um pilar fundamental para a educação e para o entendimento dos alunos. Com essas técnicas que eu aprendi há muito tempo e esses 13 anos praticando isso em várias universidades, em dinâmicas de empresa, em vários lugares, faz com que sim, tenha uma absorção muito maior. Eu percebo que acontece nos alunos que eles acabam tendo essas ações, por exemplo, quando eu ensino como funciona o método de pensamento do Design Thinking, um exemplo de projeto, que eu tenho que primeiro verificar, checar, criar uma hipótese, validar essa hipótese, pesquisar, desenhar, né? Criar todo um arcabouço para defender, acaba tendo nos outros semestres, já está engedrado, ele já percebeu, porque ele aprendeu sobre essa ótica. Então a classe de aula invertida, o construtivismo, esse tipo de estrutura educacional, ela está muito mais baseada na questão de eu entender que existe um outro ali, que existe um aluno, que existe uma pessoa, e que essa pessoa, cada uma é específica nela, eu vou aprendendo e vou ensinando ela. Aliás, colocando aqui um adendo que é muito importante, antes de finalizar, e não esquece de dar joinha aí embaixo, que o vídeo tá bem legal, ele tá longo, mas tá bem legal, que eu tô explicando essa estrutura. Um negócio que é muito importante, que também o construtivismo ele começa a trabalhar, ou esses novos moldais educacionais começam a trabalhar,
que é entender cada aluno como um indivíduo em particular. Então, eu não olho como um grupo de alunos que eu estou ensinando uma matéria. Eu tenho que entender a dificuldade e a capacidade de cada aluno e lançar ele, ou posicionar ele, ou direcionar ele para melhor meio que ele vai se dar bem. A minha função não é humilhar o meu aluno. A minha função não é dizer que ele não sabe. A minha função é eu entender qual é a dificuldade e direcionar ele. O mais legal desse método que muita gente pode achar que não acontece, é que aqueles que realmente não querem fazer nada, tipo, aparecem logo de cara, porque eles somem, eles não querem fazer e ali fica gritante, tá? Mas aqueles que podem ter uma dificuldade, por exemplo, em decorar, em fazer o método convencional, eles acabam aprendendo e realmente crescendo sobre essa ótica. Então, o papel desse professor, ou o papel de nós educadores, ele está muito mais centrado em entender esse aluno e direcionar. E para direcionar, você tem que ter muito bom o controle emocional e o controle das ações, porque afinal você está dirigindo essa pessoa para ele se tornar uma pessoa melhor para a sociedade. Afinal, eu estou jogando ele na sociedade e eu tenho uma responsabilidade social muito grande. Hoje, o aluno que aprende dessa maneira, ou que está engedrado dentro desse novo tipo de educação, ele tem muito mais capacidade de vencer, de liderança, de conquistar um lugar no mercado do que o método anterior, né? Porque ele fala muito sobre as responsabilidades, ele fala muito sobre as ações. E também dentro desse método a gente ensina muito como procurar as coisas na internet, né? Então, na internet você tem uma porrada de informação, ótimo, porque agora eu vou te ensinar como mexe com essas informações, como eu uso essas informações para se tornar conhecimento, para se tornar mais do que conhecimento, ação. Qual é a ação dentro da minha profissão que eu posso fazer para melhorar as coisas? E como eu, com as minhas dificuldades que eu tenho, eu posso, na verdade, crescer muito mais, que no fundo eu vou perceber que não são dificuldades. Eu tenho outras habilidades. E esse tipo de educação enaltece essas outras habilidades, não deixando de enaltecer as habilidades já muito bem construídas com as outras maneiras de educação. Ou seja, eu não estou substituindo, eu estou ampliando as capacidades de educação, permitindo que, de fato, todas as pessoas tenham mais oportunidade de vencer e de crescer. E dentro disso também é legal cogitar, além dessa questão dos alunos, que a gente tem que acompanhar eles, tem a questão da quantidade. Tem uma média aí que é interessante, que a gente está falando aí entre 20 a 25 alunos no máximo por professor. Isso seria um número bacana, um número ideal para aquela questão da educação, tá? É que nem um garçom, né? Que nem quando você vai servir mesa, você não pega um garçom e pede para ele servir várias mesas, ele tem um número limitado ali de mesas, tanto que você contrata mais garçons ou menos garçons para um restaurante de acordo com a quantidade de mesas que você tem, né? Professor é a mesma coisa. Quando você tem ali em torno de 25, entre 20 e 25 alunos, quer dizer que você consegue dar atenção para cada um deles e ver quais são as dificuldades e as agilidades de cada um deles para poder orientar ele para o momento certo, para o ponto certo. Espero que você tenha gostado do vídeo, isso foi muito importante falar para mim e eu queria dedicar esse vídeo a uma pessoa fundamental da minha carreira profissional e para minha carreira educacional, que foi fundamental e é a base de tudo que eu sei, de tudo que eu estudo e de tudo que eu conheço, que é a Marinês Laveca Janelli, minha mãe, uma grande pedagoga que nos tempos contemporâneos talvez fizesse mais sucesso porque tem toda essa rede, mas ela ficou escondidinha ali nos meios em que ela trabalhou, mas ela foi muito fundamental em várias ações. Uma das últimas que ela fez foi o projeto Clarear, que era para crianças com hemodiálise, como educar essas crianças com hemodiálise. Afinal, a hemodiálise exige que as crianças vão lá fazer hemodiálise, tipo, algumas todo dia, mas no mínimo 3 vezes por semana. Como é que eu dou uma educação continuada para essa criança que tem que fazer a hemodiálise? Então, a educação ela amplia mais. Então, é importante isso. Então, é uma pessoa que foi fundamental, uma pessoa que fez muito pela carreira dela e pela carreira dos pequenos, como a gente costuma dizer. Beleza? Então, eu quero dedicar esse vídeo a ela, é fundamental. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, manda um recado aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar joinha, se inscreva no canal, acompanhe a gente no nosso podcast e até a próxima.